Começa agora na Vibe Mundial, o programa De Bem com a Vida, falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, com o oferecimento da clínica Dr. Luiz Rasante. Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior e sou médico, clínico geral e fiz especializações em homeopatia, antroposofia, medicina chinesa e acupuntura, medicina tradicional chinesa e acupuntura, que é o que nós vamos falar hoje, e medicina quântica. E nós vamos falar para vocês como que a acupuntura funciona e como que fazemos acupuntura. Eu fiz o meu curso de acupuntura, uma pós-graduação, Escola Paulista de Medicina, inclusive ele é da turma do Dr. Rui Mercúrio, que também faz aqui um programa, também é ortopedista, e Dr. Isao Yamamura fez lá um curso de acupuntura dentro da Escola Paulista, e lá tínhamos um ambulatório onde fazíamos, por conta do curso, atendimento gratuito para as pessoas que necessitavam de tratamento por acupuntura. E ele trouxe também dois médicos que eram da França, de Nice, que era Dr. Van Guy e Dr. Tran Viet Sun. E esses médicos ensinaram coisas assim fundamentais para a gente, deram muitos cursos aqui no Brasil também. Então, a medicina tradicional chinesa, que não é a medicina chinesa de hoje, é uma medicina tradicional que vem de muitos séculos aí. Ela tem 5 áreas essenciais para manter boa saúde, né? Primeiro, alimentação, né? Que é o que todo mundo hoje já busca, mas não essa alimentação que a gente busca melhorar aqui do Ocidente hoje, mas eu vou explicar que tipo de alimentação que tem que fazer. O Tai Chi Chuan, que todo mundo conhece, que é uma forma de fazer como se fosse uma dança, e nisso você vai deixando, o corpo aprende a fazer o Tai Chi Chuan, que é uma série de movimentos que você faz para frente, para trás, do lado direito, do lado esquerdo, e por conta disso a mente fica livre. Enquanto você põe o corpo lá, a hora que aprende a fazer isso, a mente fica livre porque o corpo está fazendo aquilo num modo automático, né? Ervas medicinais, que todo mundo conhece, que já são muito importantes, e um treinamento interior que é chamado de Taoyin, que na realidade é a meditação, que todo mundo já faz hoje em dia também. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, nós sempre falamos de Yin e Yang. Isso o Dr. Isao deixava bem claro para a gente, que tudo na natureza é Yin e Yang, né? Nós temos que estar sempre prestando atenção. Por exemplo, o homem é de natureza Yang, a mulher é de natureza Yin. Mas é lógico que, como eu já falei no programa anterior aqui, da psicologia junguiana, que também é chamado a parte masculina do homem, e da mulher também é chamada de ânimos, e a porção feminina é chamada de ânima, tanto do homem quanto da mulher. Isso também está relacionado com esse Yin, com esse Yang, né? A ânima é Yin e o ânimos é Yang. Então, tudo na natureza são dois. O Isao sempre falava isso, o Isao Yamamura. Ele falava, tudo é dois, né? Tudo dá para você dividir em dois. Então, em termos de alimentação, que nós falamos que é o primeiro dos 5 áreas essenciais para manter a saúde, né? Os sabores também são energéticos, isso que é uma coisa importante. Então, se você está precisando energizar o seu pulmão, que nem agora, que é uma época
que está entrando o outono, que também vai atuar no pulmão. Você tem que comer alimentos picantes. Pimenta, ou pimenta vermelha, ou molho de pimenta. O picante energiza o pulmão. O sabor ácido, azedo, o vinagre, por exemplo, o limão, ele energiza o fígado. O fígado é energizado pelo sabor ácido. O doce, que todo mundo hoje em dia acaba indo muito para o doce, ele energiza o baço, pâncreas e estômago, que também está relacionado com pensamento, com preocupação. Como as pessoas hoje estão muito intelectuais, muito racionais, muito mentais, elas estão precisando comer mais e mais e mais e mais doce também. O sal, sabor salgado, ele energiza o rim energético. Então, vocês vejam que até o sal é importante. Hoje em dia, às vezes, por conta de alguns tratamentos que são feitos para hipertensão, o pessoal acaba retirando o sal, mas isso é super importante. E tem um sabor que a gente precisa aprender novamente a utilizar, que é o sabor amargo. O amargo faz bem para o coração. Então, e todos esses órgãos estão ligados, né? Se a pessoa está com muito sabor, muito desejo de doce, o baço pâncreas que está pedindo doce, na medicina chinesa, ele vem depois da energia do coração, num ciclo que todos os órgãos se conectam. Então, para vocês entenderem, você pode comer o amargo, que é para o coração, que automaticamente, como ele é o órgão que vai energizar o baço pâncreas, ele tira o desejo do sabor doce. Então, se você quer tirar o desejo de comer doce, coma amargo. Aí as pessoas vão falar, mas não é a mesma coisa. Tal. Não é, mas é um jeito de estar fazendo um tratamento através da alimentação. Isso que é importante, né? E tem outras coisas que são importantes também. Por exemplo, hoje em dia nós podemos utilizar a técnica que a gente utiliza além da acupuntura, se chama moxa bustão, moxa com X, né? E a moxa, ela acaba energizando a parte yin dos órgãos. Então, uma pessoa que tem energia enfraquecida, e essa moxa é feita com... Antigamente se usava um bastão enrolado, parecia quem já passou por isso já sabe disso, e a gente fazia calor em alguns pontos da região das costas com essa moxa bustão. Isso sobe a energia yin, e subindo a energia yin você melhora fraqueza, mal-estar, depressão, né? Então é super importante estar fazendo todas essas atividades com, de preferência, médicos que estudaram medicina chinesa e acupuntura e que conseguem fazer diagnóstico, e através do diagnóstico é mais fácil de estar fazendo as coisas. Existe também 5 energias celestes que nos afetam também: calor, vento, frio, secura e umidade. Então, cada estação do ano nós estamos submetidos a uma dessas energias, né? Então, no verão é o calor. Excesso de calor vai fazer adoecimento também. A época do inverno é o frio. Agora que nós estamos aqui sofrendo um pouco mais de frio, essas pessoas que estão sentindo muito frio, tem jeito de estar tratando isso também com a acupuntura. A gente fazendo esse tipo de tratamento que nós falamos com as moxa bustão. Antigamente a gente usava essa moxa que eu falei que era parecido com um charuto, que tem um cheiro muito forte.
que era de Artemisia. Depois foi desenvolvido na China, lá uma moxa que não tem cheiro, que não tem fumaça, mas tem que esquentar no fogo, é um negócio um pouco trabalhoso. Mas depois também surgiu uma moxa elétrica, e eu tenho essa moxa elétrica, você liga na tomada e aquilo tem um cabinho com uma lâmpada especial, que é uma lâmpada que parece uma moxa em brasa, e ela faz o mesmo tipo de energia e acaba também tendo um resultado excelente. Você vê que a modernidade às vezes vai nos ajudando a conseguir fazer todas essas coisas. E essas energias que nós falamos, aí calor, secura, vento, etc. e tal, elas vão nos afetar mais. Então, por exemplo, agora que nós estamos no inverno, então se você ficar submetido a um vento frio, por isso que quando nós éramos crianças, as mães falavam que o vento frio ia fazer adoecimento para não ficar no vento frio. E muitas pessoas acabavam achando hoje em dia que aquilo tudo era excesso de zelo, mas não é, realmente funciona. As energias da natureza penetram dentro do nosso corpo. Tem um ponto que fica aqui nas costas, na região cervical, depois aqui onde a gente põe a mão aqui na parte de trás do pescoço, e tem uma vértebra mais alta ali, que é a sétima vértebra cervical. Você passando a mão você consegue sentir que aqui é mais alta, e é ali que entra o frio. Então se você tiver com uma camiseta e for sair num dia de inverno, que nem está hoje, sem agasalho, essa energia do frio vai penetrar por esse ponto e já vai fazer um caminho através dos meridianos, que são como se fossem veias energéticas, e vai vir para a face, para os olhos, vai fazer lacrimejamento, vai fazer coriza, o nariz vai começar a escorrer, e tudo isso porque entrou um vento frio, e pode fazer paralisia facial, a frigore, que a gente chama, que é pelo vento frio. Então vocês vejam que essas energias da natureza, elas acabam nos afetando de alguma maneira. E olha que nós não temos um inverno tão rígido como são os invernos da Europa, dos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim agora nós estamos numa fase que nós estamos sofrendo com essas energias da natureza. E todos esses órgãos, né, eles estão ligados numa sequência, que a gente fala que é o ciclo de energia, né? Então, o fígado, por exemplo, é como se fossem 5 órgãos, cada um nutrindo o outro, né? O sabor ácido, que é do fígado, nutre o sabor amargo, que é do coração. O sabor amargo, que é do coração, nutre o baço pâncreas, que é do doce. Então, uma coisa que é interessante, uma pessoa que está com muito desejo de doce, que hoje em dia isso é muito comum, por conta de excesso de preocupação, então, ao invés de comer o doce, a pessoa pode comer o amargo, né? Então vai tomar um café, toma um café sem açúcar, para sentir o sabor amargo na boca. Mas ninguém toma sem açúcar, ou o pessoal põe adoçante ou põe açúcar. Mas o certo é tomar para sentir o sabor amargo. Sentindo o sabor amargo, a pessoa vai deixar de ter o desejo do doce, porque o amargo já nutriu a mãe do baço pâncreas, né? O coração é a mãe do baço pâncreas. Então vocês vejam que coisa interessante. Seguindo nessa sequência, o sabor doce do baço pâncreas nutre o pulmão, que é o órgão que está ligado com uma emoção também. Todos esses órgãos estão ligados com emoção, né? O baço pâncreas, por exemplo,
que é o do sabor doce, está ligado com preocupação. Quanto mais preocupada a pessoa tiver, mais desejo de doce vai ter. E o pulmão, ele é um órgão que está relacionado com tristeza. E o sabor do pulmão é o picante, pimentado. Então, as pessoas também têm que aprender a comer todos os sabores. E o sabor do rim energético, nós estamos falando dos órgãos energéticos, né, que nutrem os órgãos físicos. O sabor do rim energético é o salgado. Então, vocês vejam que o salgado também acaba sendo importante de uma maneira moderada para nutrir o rim energético. Se você quer diminuir a vontade de comer o salgado, como o picante, porque o picante é mãe do salgado, é mãe do... O pulmão é mãe do rim, que é o que estamos falando desses 5 elementos, né? E, para finalizar esse ciclo aqui, o fígado, que é um órgão super importante, porque tudo que nós recebemos de agressões da vida vão ser filtradas pelo fígado, e o fígado também filtra todo o alimento que vai para o digestivo, tem que passar por dentro do fígado para ser metabolizado, para ser trabalhado por uma veia que entra dentro do fígado, que chama veia porta, já é a porta de entrada do fígado. Então, vocês vejam que tudo tem ligação, todos os órgãos estão ligados, todos os sabores estão ligados e todas as emoções estão ligadas também, né? O fígado, que é do ácido, é o órgão da raiva, das mágoas. O coração, que é do amargo, é o órgão da ansiedade. O baço pâncreas, que é do sabor doce, é o órgão da preocupação. O pulmão, que é o do sabor picante, é o órgão da tristeza. Ficar triste desenergiza o pulmão. Comer pimenta faz bem para a tristeza. Olha que tudo tem uma relação, né? E o sabor salgado do rim é do medo. Então, hoje as pessoas estão com muito medo de tudo, né? Com síndrome do pânico, com medo de sair na rua, com medo de fazer as coisas. Então, dá para tratar, além de tratar com acupuntura, com moxa, bustão, etc. e tal. Também dá para tratar com esses medicamentos, com esses sabores, que são os sabores que acabam energizando os órgãos. Vocês vejam que tudo isso é muito importante. E o relógio biológico, que é da medicina tradicional chinesa, fala que cada 2 horas a energia está num órgão. Então, por exemplo, os órgãos da digestão, eles são energizados logo que nós acordamos. O intestino grosso recebe energia às 5 horas da manhã e fica 2 horas em cada órgão. Das 5 às 7 está no intestino grosso. Quando é 7 horas da manhã, essa energia chegou no estômago. Por isso que a primeira refeição tem que ser de rei. O estômago vai estar energizado das 7 às 9. Você quer melhorar o seu baço pâncreas, sua glicemia, todas essas coisas? Comece a almoçar de manhã. Minha avó austríaca almoçava de manhã. Eu almoço de manhã. Primeira refeição de rei. Depois, das 7 às 9 está no estômago. Das 9 às 11 vai para o pâncreas, para o baço pâncreas. O pâncreas é um órgão super importante que trabalha com a glicemia e também com a absorção dos alimentos que foram ingeridos aqui nesse horário aqui das 7 às 9. Então, das 9 às 11, essa energia vai para o órgão que está absorvendo. E das 11 até as 13 horas, até 1 hora, essa energia está passando pelo coração. Então, esse horário não é um horário para se almoçar. E todo mundo almoça nesse horário. Esse é o horário para se fazer uma siesta, para descansar. Antigamente o pessoal fazia, né? Quando era esse horário aí, ia lá, dava uma cochilada. É o horário de fazer essa cochilada, porque é o horário de revolução de energia na área do coração. Então é bom ficar quietinho lá, não comer, não fazer nada nesse horário. Mas quem consegue, né? Nesse mundo de hoje.
E depois daí, então, do coração vai para o intestino delgado, bexiga, rim, pericárdio e vesícula biliar, tal, e faz o ciclo completo. Acaba fazendo o ciclo completo dessa energia. Tem uma coisa que é super importante que eu aprendi lá com esses médicos de Nice, lá, o Dr. Van Guy, o Dr. Trant, que é um tratamento que nós fazemos para as mulheres que desejam engravidar depois de ter passado da idade ideal para engravidar. A idade ideal, segundo a medicina tradicional chinesa, para a mulher engravidar, seria dos 11 aos 16 anos. Aos 16, desculpe. Dos 16 aos 24 anos. E então a idade ideal para a mulher engravidar dos 16 aos 24 anos. É lógico que estamos bem longe disso, porque o mundo moderno e as profissões de hoje em dia, as mulheres acabam primeiro priorizando o trabalho, o desenvolvimento profissional, as faculdades, etc. e tal, até que chega uma hora que lembra que faltou fazer uma coisa como mulher, ser mãe. E aí então vão fazer todos esses tratamentos que existem hoje em dia de fertilização in vitro, que é a fertilização feita fora do corpo e depois implantado lá um embrião dentro do útero materno. Mas até para se fazer isso precisa ter energia. Então esses médicos franceses aí, Van Guy e o Trant, ensinaram como fazer pontos que levam energia para o útero e para os ovários. Moxa bustão, essa moxa para subir essa energia, e eu tive já muita experiência com muitas mulheres desse tipo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vai ficar gravado aqui para vocês no YouTube. E os meus telefones de contato: 11 4229 3366, esse é o fixo, 11 9681 02230, 96810 2230, é mais fácil assim. Então esses são os meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato. Agradeço então aos ouvintes, e qualquer dúvida que vocês tiverem, nos liguem, nos telefonem, que vamos esclarecendo para vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado, Tomás, pela supervisão, e fiquem bem. Nos vemos semanalmente aqui então na Rádio Vibe Mundial 95.7 e no YouTube. Grande abraço.